Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no canal Conhecendo o Espiritismo, no nosso projeto Conhecendo a Boa Nova. Eu me chamo Tamara Menezes. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 9, que se intitula Velhos e Moços. Esse capítulo que nos traz informações valiosas sobre a maturidade espiritual e também sobre a maturidade moral, que vamos conhecer aqui com mais profundidade. Nesse capítulo em especial conheceremos também a história de Simão o Zelote. Não é o Simão Pedro, é um outro Simão, que mais tarde fora chamado de o Zelote. E é interessante porque o papel de Simão o Zelote não é muito narrado, a gente não conhece, não tem muitas informações ali no Evangelho, né? A gente vê ali narrado em Mateus, em Marcos, também em Lucas, quando nos são apresentados os apóstolos, mas a profundidade mesmo de quem foi Simão Zelote nós conhecemos aqui na leitura do Boa Nova. E mais um papel dessa leitura que o espírito de Humberto de Campos se dedicou a nos trazer, né? De nos colocar valiosas informações dos bastidores, né, como já estamos dizendo há algum tempo, mas principalmente com detalhes singulares da experiência de Jesus com os seus apóstolos, e que Jesus demonstrava tanta amizade, né, que conservava inclusive essa amizade, essa preocupação que tinha com quem caminhava com ele. Então, antes de começarmos, eu faço aquele pedido, deixe seus comentários, suas reflexões e também as perguntas. Na próxima semana nos encontraremos na live, então já será o nosso momento de tirarmos as dúvidas, de trazermos essas reflexões e também de nos aproximarmos e tentarmos fazer essa ponte que a leitura nos leva à nossa prática, ao nosso cotidiano. Então vamos ao nosso estudo, para a gente se preparar também para as reflexões que teremos ao longo do nosso estudo de hoje. De fato, para a gente fazer essa contextualização inicialmente, é importante a gente lembrar, né, pensar assim também do papel dos discípulos na vida de Jesus. Jesus tinha uma relação de amizade, quase que de irmandade. A gente só não pode dizer que a relação era direta, porque temos que lembrar da escala espiritual. Jesus, por ser um espírito perfeito, não se encontrava na mesma escala espiritual que os seus apóstolos. Os apóstolos, por vezes, tinham ali, por exemplo, adversidades, trocavam comentários, muitas vezes com um tom de orgulho, de egoísmo, que é característica da imperfeição. Embora, sim, estivessem em uma condição espiritual mais avançada, até mesmo por se comprometerem com a missão do apostolado, os apóstolos tinham ainda, né, na sua condição de imperfeição, algumas adversidades que muitas vezes eram verbalizadas. Isso era natural. Da convivência, inclusive, né? Nós mesmos nos encontramos muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, trocamos ali aqueles comentários que muitas vezes se transformam, né? Se traduzem em comentários maldosos e que, de fato, isso só ilustra a nossa característica de imperfeição. E é interessante porque no começo do capítulo, o espírito de Humberto de Campos já nos narra essa questão. Ele já nos traz falando que não era raro observar nessa comunidade dos discípulos, né, nessa pequena comunidade dos 12, o entrechoque de opiniões dentro do idealismo quente dos mais jovens. Então, isso aí já nos traduz, já nos explica, principalmente, que era comum, né? Não era raro, ou seja, era comum que de vez em quando houvessem divergências de opiniões. O conflito, ele faz parte da condição humana. Toda a humanidade é narrada aí na nossa história, ela é marcada por conflitos. Só que o problema do conflito é que muitas vezes ele leva para um caminho de uma falta de diálogo e pode resultar ali em uma briga, em uma guerra. Então, o conflito, quando mediado, de fato, ele leva para uma via resolutiva, que é muitas vezes esse o objetivo das discussões. Mas o conflito sem fundamento, sem, de fato, uma possibilidade de transformar aquela realidade, ele geralmente é em vão. Então a gente tem que escolher muito bem as nossas batalhas, os nossos conflitos, para perceber e descobrir, tentar entender de fato se aquilo é ou não
agrega ou não algum valor, se aquilo vai levar para algum lugar, se aquilo é ou não em vão, né? Então, aqui no começo, o espírito de Humberto de Campos já nos traz essa informação sobre quem são esses velhos e quem são esses moços, porque ele já nos narra, dentro desse contexto, né, que esse colégio de apostolado tinha ali suas diferenças, lógico, também tinha suas semelhanças, até porque todos eles se afinizavam entre si, todos eles tinham algo em comum, mas também alguns deles, de vez ou outra, tinham essas farpas que eram trocadas, naturalmente esclarecidas também pelo Mestre Jesus. E aí ele começa nos dizendo sobre essa característica que de vez em quando acontecia, né? Não com tanta raridade, né? De vez em quando tinha essas trocas, esses entrechoques de opiniões, como ele chama, e de fato nós temos que fazer essa ponte com o nosso trabalho também, às vezes na casa espírita, né? Quantos de nós não nos colocamos em uma posição de melindre, em achar que um está falando da gente ou não? Então, toda essa leitura desse capítulo 9 nos leva a refletir sobre a maturidade, não só a maturidade espiritual, mas também a maturidade moral na nossa relação com o outro. E aí ele começa falando, né, que os discípulos ali estavam em uma pequena discussão e ele fala do papel de cada um nessa pequena discussão. Ele fala assim: enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, Pedro e André eram um pouco mais velhos, né? Então eles só estavam escutando ali. João comentava os planos de luta no porvir, enquanto Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu também fazia também promessas maravilhosas. E aí Tadeu dizia, né? Somos jovens. Iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. E eles, de fato, se sentiam fortes e bem dispostos, como o espírito de Humberto de Campos nos esclarece. E ele diz assim: respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Por longas horas questionavam acerca de suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens e debatiam os projetos imensos. E aí é interessante porque o espírito de Humberto de Campos já coloca ali. E eles, ao passo que eles faziam isso, de talvez ali contar uma vantagem sobre a sua idade, né, sobre a sua tenra idade, que eram apóstolos jovens ali, na flor da idade, e também olhavam para os seus companheiros e questionavam ali o que poderia fazer Simão Pedro, por exemplo, que era um chefe de família, cercado de pequeninos deveres, que tinha os seus afazeres não só domésticos, mas também dentro ali das suas possibilidades, limitações também físicas. Mateus, que também estava igualmente enlaçados a obrigações diárias. E André e o irmão escutavam preocupados, né? Na verdade, despreocupados, né? Porque eles meditavam as lições do mestre. Contudo, o Zelote, que a gente vai chamar de Zelote, que na verdade é o Simão também, né? Ele recebeu mais tarde o título de Zelote. Ele ouvia essas conversações e se sentia humilhado. Porque Simão, o Zelote, ele tinha uma idade um pouco mais avançada, e ele se sentia, de fato, mais limitado nas suas potências físicas, sobretudo, porque ele percebia que ele não poderia ali fazer, por exemplo, as mesmas coisas que os jovens Tadeu, Tiago e João poderiam fazer. Então ele começou a se questionar. Naquele instante em que ele escutou essa conversa, ele se pôs a se sentir, ele teve um sentimento ali, se sentiu humilhado. E ali, como não poderia deixar de ser, ele trouxe esse questionamento a Jesus, porque, de fato, como eu falei antes, né, o mestre Jesus, ele tinha uma relação de amizade com os seus companheiros de jornada, que eram os apóstolos. Então, a proposta seria, de fato, que ele oferecesse um ouvido amigo, né? Muitas vezes era através desses diálogos que são esclarecidos pelo amigo Humberto de Campos, em que Jesus dava as lições ali específicas para aqueles apóstolos, dentro das suas particularidades também, muitas vezes de emoções, de sentimentos, como conhecemos, por exemplo, a história de Bartolomeu,
né? Como conhecemos também a história de Tadeu. Então, são questões muito particulares desses apóstolos em que Jesus tinha a possibilidade ali, através do esclarecimento, da confidência em que os apóstolos faziam a Jesus, de fato, para clarear um pouco mais esse caminho que muitas vezes parecia tortuoso. Então, o apóstolo, né, o Zelote chega, de fato, para Jesus e fica refletindo sobre isso, né? O espírito de Humberto de Campos traz, de fato, nessas questões, o diálogo, um pouco antes, né, ele esclarece para a gente, falando assim: algo mais velho que os companheiros, né? Uma idade assim um pouco mais avançada que os outros apóstolos, as suas energias, ao seu ver, já não se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. As energias, aqui a gente está falando das energias físicas e também das energias psíquicas, né? A energia psíquica, ela interfere também na nossa potência física, porque nós não separamos, né? Aqui é meu lado físico, aqui é meu lado espiritual, aqui é meu lado psíquico. Tudo é do nosso espírito. Se nós nos encontramos na condição de espíritos encarnados, nós temos sensações muitas vezes não memoradas, porque nós não trazemos isso à consciência, mas nós sentimos em nosso espírito sensações de outrora, sensações muitas vezes que nós rebatemos, temos reações assim que a gente não reconhece, mas que de fato ali já tem a identidade do nosso espírito implicado, né? Então ele, ouvindo ali as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu que conversavam anteriormente, ele se questionava a si mesmo, né, o que seria do seu esforço singelo junto a Jesus, e começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. As suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre, buscando eximir-se das dúvidas que lhes roíam o coração. Então, vejamos aqui o quanto é importante o autoconhecimento, a autopercepção, ouvir os nossos sentimentos e ir conversar com Jesus. Foi isso que o Zelote fez. Ele pensou, ele refletiu sobre o que aqueles comentários dos seus irmãos de jornada, porque os apóstolos nada mais são do que irmãos de jornada, né, que nos trazem tantas reflexões nesse convívio diário que tinham. Então, ele, ouvindo essas conversações, ali calou fundo no coração dele, de uma forma até que chegou a magoá-lo, porque ele se sentiu humilhado. Então, ele, naquele instante, refletiu sobre isso e pensou, né, preciso conversar com Jesus, né, preciso esclarecer essas dúvidas que estão roendo o meu coração. E ele se questionava do seu próprio esforço. Quantas vezes nós não nos encontramos ali com a nossa energia vital, né, nossa energia psíquica, muitas vezes ali diminuída, parece que está ali quase apagando. E a gente, com o poder de uma prece, a gente consegue reavivar essa energia. Porque através da conversa que temos com Jesus, que é o nosso mestre, amigo, modelo, guia, e também com Deus, que é essa força maior que opera todo o universo, nós esclarecemos na nossa consciência a dor, que muitas vezes é o amor provacional, que de fato nos leva a refletir sobre a nossa condição de imperfeição e a necessidade de nos edificarmos. Em nós mesmos nós encontramos as respostas muitas vezes. E foi ali que o Zelote percebeu. E percebam, ele deixou-se impressionar, né? Então, de fato, aqui já nos demonstra a condição de imperfeição do apóstolo em se deixar levar por essa brecha que abre, de olhar para a conversa alheia, né, que de fato são conteúdos do outro que o incomodam intimamente. E muitas vezes nós não sabemos fazer essa separação do que é meu e do que é do outro. No sentido assim, o que o outro me fala parece muito mais válido e me machuca muito mais do que eu posso afirmar de mim mesmo.
Porque eu abro uma porta, eu abro uma brecha e eu me deixo impressionar. E isso só demonstra o quanto nós temos aí de aprender com os discípulos, né, com os apóstolos de Jesus. Porque, de fato, as condições de emoção ali que o apóstolo sentia naquele momento, nós nos pomos a questionar vez ou outra, em que nos encontramos em uma discussão e o outro coloca ali nos ofende, por exemplo, aponta uma qualidade que não necessariamente é um defeito, mas que nós entendemos como defeito, e nós nos deixamos consumir por aquela energia, nos impressionando daquela informação e acabamos por esquecer até mesmo de nós mesmos, né? E aqui é interessante porque Jesus já percebia essa dúvida, esse sentimento do apóstolo. E depois que o apóstolo explicou ali, né, expressou todos os seus receios e vacilações, Jesus, como se tivesse pleno conhecimento das suas emoções, que na verdade o espírito de Humberto de Campos já nos houvera esclarecido antes, que Jesus já conhecia o mais íntimo dos sentimentos dos seus apóstolos. Então bastava que isso viesse ao verbo, para que de fato Jesus pudesse intervir. Porque ele não ia chegar lá e já apontar uma questão, sem antes mesmo do próprio apóstolo já reconhecer. Então Jesus já conhecia, mas precisava primeiro que isso viesse do apóstolo. E aí Jesus pergunta do Zelote, né, conhecendo das suas emoções, ele pergunta assim: Simão, poderíamos por acaso perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de nós? Perguntando isso de Zelote, faz com que Zelote perceba e se questione também frente às suas dúvidas. As dúvidas de Zelote era: será que eu sou mais velho? Será que eu sou muito velho para vivenciar aí as pregações que ainda virão, esse caminho de pregações do evangelho? Será que eu tenho fôlego para isso? E a idade física, né, nessa época a gente precisa também contextualizar. Hoje nós temos aí uma expectativa de vida um pouco diferente do que há 2020 anos atrás. Então, a idade em que Zelote já estava se aproximando era uma idade considerada a velhice, né? Que hoje nós temos também aí dentro dos 70 e poucos, 80 anos, nós vemos ainda bem, né? Os velhinhos que conseguem aí chegar aos seus 92, 93, né, dentro de uma estrutura de vida também saudável e tudo. Então, nessa época já era a idade em que Zelote se encontrava já era uma idade mais avançada, e era por isso que ele se fazia questionar das suas capacidades, porque ele não via o mesmo fôlego que os seus irmãos mais novos tinham. Então Jesus esclarece, né, perguntando, sempre nessa retórica, né? A retórica de Jesus, ela é muito importante que a gente entenda. Não é por acaso que Jesus devolve a resposta perguntando, que é de fato para fazê-los questionarem sobre seus próprios questionamentos, para fazê-los refletirem sobre suas dúvidas, antes mesmo que elas sejam sanadas, porque muitas vezes as nossas respostas estão nas perguntas. Né? As perguntas que fazemos ao nosso íntimo já nos traduzem o que a gente precisa responder. Então Jesus já fala ali, né? Pergunta: por acaso a gente tem como saber a idade de Deus? Seria isso importante, talvez, para a nossa existência, né? E se fôssemos contar no tempo, na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Olha só como que Jesus oferece a possibilidade de medir o tempo para o Zelote. A ampulheta das inquietações humanas, ou seja, pelas nossas emoções, pelas nossas questões íntimas que vivenciamos ao longo da nossa vida. E aí Jesus vai e fala pro amigo apóstolo a seguinte questão, respondendo ali: a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. E olha que imagem importante que Jesus passa ao apóstolo. A infância é a sua ramagem verdejante, o primeiro instante da vida. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A juventude, ou talvez a idade adulta também, os jovens adultos. E a velhice é o fruto da experiência e da sabedoria.
Então ele explica não só a vida física, corpórea, mas também a vida espiritual. Porque ele diz assim: há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor é uma promessa, o fruto é a realização. E só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. É importante porque aqui nós temos a explicação que Jesus faz sobre a vida. E não é à toa que em algumas outras crenças, né, nós temos o símbolo da vida como uma árvore, né, chamado árvore da vida. E de fato, a árvore, ela explica ali todo o contexto em que a gente tem que entender da vida, né? Não só a vida física, embora também se pareça muito, mas também a vida espiritual, em que há primeiro no plantar de uma semente, a partir dessa semente, esse corpo se desenvolve, não só o corpo físico, mas também o corpo espiritual, né? A semente sendo parte de uma árvore maior, que é a própria criação, né? Então nós somos também parte dessa criação, nós somos frutos da criação, em que a partir do nosso desenvolvimento passamos pelos nossos estágios de desenvolvimento espiritual também e desenvolvimento físico, né? No capítulo 7, na segunda parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai nos trazer algumas questões que vão dialogar exatamente com essa questão da maturidade espiritual. Né? Kardec fala ali nas questões sobre a infância, quando ele nos esclarece sobre a encarnação, a questão 383 em particular, vai nos falar da utilidade ou da função, né, da infância, em que os espíritos nos dizem que quando encarnado, né, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante a infância é mais acessível às pressões que recebe e que também auxiliam no adiantamento. E os pais, geralmente, ou as pessoas, as figuras parentais, né, não só os pais, mas quem cria, porque muitas vezes essa criança é criada pela avó, pelo avô, enfim, essas figuras parentais, elas são de fato quem vão auxiliar nesse adiantamento. Muitas vezes o que o espírito encarnado aprende na infância já serve de instrumento para que ele utilize e que remodele, né, que melhore ali as suas questões, seus caracteres espirituais da sua personalidade, ou seja, de desenvolvimentos anteriores, porque o espírito traz uma memória. Na infância, ele acessa isso com muito mais facilidade e consegue mexer nisso. É tanto que nós vemos crianças que têm uma personalidade, como a gente diz, né, entre aspas, aquela personalidade forte, porque de fato ali já é o espírito dessa criança se manifestando com as suas memórias, com as suas características específicas, né? E a infância, o Kardec traz isso nesse mesmo capítulo, junto com as reflexões que os espíritos esclarecem. A infância, ela não é só necessária, né? Ela não na verdade, ela não é só útil, né? Ela é necessária e indispensável, porque, de fato, é através da infância que nós temos o conhecimento do que é o desenvolvimento espiritual. Não é à toa que o bebê nasce, né, vulnerável, aprende a andar, precisa ali de um auxílio de um adulto, né, para se locomover, para se alimentar, e vai criando as habilidades físicas, motoras, psíquicas, de fala, as habilidades sociais. Da mesma forma é o nosso espírito. Nós nascemos, na nossa criação, nós nascemos vulneráveis, nós nascemos imperfeitos e vamos, ao longo das nossas existências, nos aprimorando em nossas qualidades, em nossas virtudes, em nossas habilidades. É como se nós aprendêssemos a andar na escala espiritual. E, de fato, cada vivência que temos em cada encarnação nos serve de aprendizado. Por isso que a encarnação, ela nos é tão cara. Estar encarnado é um privilégio muito grande, porque hoje, por exemplo, nessa
situação em que o mundo passa, de fato, que dá para perceber que é uma situação que chama, nos convida a reflexões sobre o processo de transição planetária, nós precisamos nos questionar, né, e de que forma nós estamos nos comportando com os nossos, né, dentro do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente de trabalho, mas principalmente com nós mesmos, porque de fato o processo evolutivo, o progresso, ele é individual. Eu não consigo transferir o meu progresso para o outro e o outro também não consegue fazê-lo a mim. Mas eu preciso entender de como eu estou, né, me adaptando, me transformando dentro dessa realidade. Até porque nós temos hoje uma oportunidade muito maior do que muitos outros já passaram aqui. Nós temos 2020 anos de história para observar as transições, as transformações que a humanidade passa. Muitas delas demarcadas por históricos de guerras, de sofrimentos. Hoje nós sim temos ainda sofrimentos, e sofrimentos sobretudo morais, sofrimentos espirituais também. Mas aquele momento da materialidade, né, do apego material, ele já vai se esvaindo aos nossos olhos. É o momento, né, urge a gente reconhecer a necessidade de transformação moral, porque de fato todas essas mudanças da infância, juventude e velhice, elas acontecem ao longo da nossa existência, mas também ao longo da nossa existência espiritual. Então, a idade física faz parte do corpo físico, obviamente. Mas e a idade moral? E a idade espiritual? Como é que a gente faz essa conta, né? Essas e outras reflexões a gente já consegue ter a partir desse comecinho de capítulo que o espírito de Humberto de Campos nos traz, né? Porque por o espírito com E maiúsculo, né? Como nós já estamos estudando aí ao longo dos outros estudos que a Evelyn faz aqui no canal também, como o ESD, por exemplo, que é o estudo sistematizado da doutrina, de fato já nos explica que o espírito, ele não tem idade, né? De fato, a idade do espírito, ela é de acordo com o seu progresso, com a sua evolução espiritual, com a sabedoria que adquire ao longo das existências. Então, a sabedoria é de fato o conhecimento que o espírito vai acumulando. E essa sabedoria só é possível através da experiência. A experiência maior que temos, de fato, é a encarnação. O processo da reencarnação é um convite. A vida, de fato, é sempre um convite. E é através da reencarnação que eu capacito o meu espírito para essa evolução, que é constante, né? Eventualmente, eu vou alcançar as outras esferas, de escalas evolutivas, eu vou alcançar também outros mundos, mas no momento atual, o presente é o que eu tenho. Então, por isso que a reencarnação ela é tão cara, né? E aí o espírito de Humberto de Campos faz a gente refletir, só com essas pequenas palavras que ele traz, através do que Jesus havia conversado ali naquele instante com o Zelote, já nos traz essas reflexões, que de fato nós precisamos entender a importância da encarnação nas nossas vidas. Porque passamos por todas essas fases só em uma existência. Imagina então o que o nosso espírito não é capaz de aprender ao longo de todas as existências que temos aí na nossa bagagem espiritual, né? Que são muitas. Então, logo em seguida, ele fala, né? Ele conta sobre a questão da vida eterna do Espírito. E Jesus continua explicando para o apóstolo sobre a importância de entender essa figura, né? Que é uma figura, é uma metáfora que ele usa, a figura da árvore. Aí ele fala assim, essa imagem pode ser também a vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que daí as ramagens e as flores não morrem nunca, porque o nosso espírito é eterno, né? Então ele grava todas as experiências, todas as encarnações na sua memória espiritual, marchando sempre para o fruto da edificação, que é o nosso objetivo, né? Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo.
E é por isso que vemos aí, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. E daí que temos, de fato, jovens que são mais maduros e os velhos que têm atitudes imaturas, por exemplo. Jesus já está explicando ali para o apóstolo em palavras que são metáforas, né? Que são simbólicas ali, que traduzem muitas vezes só o sentimento, né? Mas de fato, ali ele já está explicando o valor da experiência, que não está necessariamente no tempo em que ela acontece, mas sim no aprendizado que ela oferece. Isso significa que a vida do espírito ela é muito além do que nós vivenciamos no corpo, na matéria. Porque muitas vezes o espírito tem memórias que ele não acessa na consciência, mas ele acessa na inconsciência. Então a resposta imediata a uma questão, por exemplo, a uma discussão, pode ser uma resposta do seu espírito e não necessariamente dele mesmo ali naquela encarnação, ou seja, vem de uma bagagem espiritual. E vejam como é esclarecedor essa parte em que Jesus fala para o Zelote que a existência humana é 1 hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. 1 hora, imaginem aí, ao longo de 365 dias, que é um ano, ou 366, caso o ano seja bissexto, 365 dias, 7 dias por semana, né, ao longo de 12 meses, dessas 7 dias por semana, 24 horas por dia, desses 24 horas por dia, 1 hora. Esse comparando a um ano. 1 hora é muito pouco, a um ano, que é limitado. Imagina 1 hora na eternidade. É isso que é a nossa vida encarnado, né? A existência humana. Então, não é diminuindo a importância da existência humana, mas é fazendo a gente entender que a vida verdadeira não é essa. Aqui é uma passagem. Isso que a gente usa do corpo é uma roupa. É uma roupa que fica. A matéria que nós temos acesso também, tudo aqui fica. O que a gente leva é o aprendizado. São as marcas espirituais da experiência que a gente vive. Então, que a gente tenha realmente isso em mente para aproveitar o presente, para aproveitar essa 1 hora de aprendizado que é ali ao longo da nossa existência, não sei, 85, 95 anos, né? Se Deus quiser, para a gente conseguir também alcançar logo um tempinho a mais aqui na existência da Terra, que de fato é um caminho infinito do tempo. Ou seja, aqui é um momento transitório, muitas vezes acompanhados de dor, de sofrimento, que fazem parte da nossa condição humana, né? E que mesmo através da dor nós encontramos ali as potências, as capacidades que Deus nos oferece para desenvolver, né? Então, é um pedaço da nossa existência, da nossa vida, porque de fato isso é só uma parte da nossa vida, né? As existências que temos ao longo das reencarnações, elas são pequenas partes do que a vida do nosso espírito ainda tem a vivenciar. E quem sabe alcançar ali outros momentos. E aí o mestre falando para o espírito, aliás, o mestre falando para o apóstolo, para o Zelote, ele explica para ele, olha, é por isso que muitas vezes alguns jovens falam como se tivessem uma experiência muito antiga e alguns velhos demonstram a falta de reflexão e a incapacidade de terem ali esperança. Por quê? A maturidade não quer dizer a idade. A maturidade muitas vezes está na experiência, na sabedoria, no conhecimento, na forma de agir, na forma de se comportar. Então, não significa que ali estavam todas crianças, não. Mas existiam pequenos resquícios dessa imaturidade espiritual, até mesmo nos velhos, né? Então, é para que o Zelote pudesse refletir naquele momento que o convite para se perceber, né, para se autoconhecer, ele é contínuo, né? Então, de fato, foi um momento em que o Zelote conseguiu ali ter um pequeno insight. Mas aí é interessante porque ele, embora ele entenda, né, acolha todas as informações que o mestre estava passando, ele devolve com uma pergunta.
Aí ele fala assim, percebendo inclusive, né, sobre essas questões, ele fala, então, Senhor, de qualquer modo, a velhice, ela vai ser meta do espírito? Ele pergunta assim, entendendo, tentando trazer ali para aquela compreensão mais prática, né? Será que esse é o meu objetivo, né? A velhice? E aí Jesus fala pro Zelote, não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a experiência que edifica o amor e a sabedoria. Como a gente falava antes, a maturidade que o espírito busca, a maturidade espiritual, ela quer dizer ao conhecimento, à sabedoria, ao aprendizado, e não necessariamente ao tempo. Porque pode ser que esse espírito reencarne 70 vezes, por exemplo, dando um exemplo básico. Se nessas 70 vezes ele ainda não desenvolver e não aprender o que ele tem para aprender, ele pode reencarnar mais outras aí. Ou seja, não é o tempo em que ele reencarnou, mas é o quanto ele aprendeu em cada reencarnação. Se ele reencarna 7 vezes e consegue desenvolver o que ele tem para desenvolver de capacidade e consegue alcançar outros processos evolutivos, né? Se edificar moralmente, reformar, né, as suas questões íntimas, as suas dificuldades, ele consegue. Ali não precisa de muito tempo, né? Então ele já fala ali, não é a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, né? A experiência que edifica o amor e sabedoria. Essa é a velhice do espírito, né? Do espírito de fato que vai reencarnar ali quantas vezes forem necessárias. E aí Jesus diz pro amigo Zelote, ainda aqui devemos recordar aquele símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente, ali como um símbolo, né, como uma metáfora, como uma figura de linguagem que Jesus utiliza, assim como utiliza nas suas parábolas, explicando para o apóstolo como é que se deve pensar essa existência do Espírito. E aí o Zelote, percebendo que o mestre vai para uma imagem mais simbólica, né, de um significado mais amplo, ele volta àquela questão particular e ele comenta, ele traz assim a verdade, Senhor, ele traz de uma forma muito perceptível ali o sentimento dele, né? O sentimento real que ele traz ao mestre. Ele fala assim, a verdade, Senhor, é que eu me sinto depauperado, né? Eu me sinto pobre e envelhecido, eu me sinto fraco, temendo não resistir aos esforços a que se obriga minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Então, o Zelote traz para Jesus o seu sentimento mais puro de se sentir naquele momento incapaz, pelo que os irmãos, os outros apóstolos estavam comentando do que fariam, de como aproveitariam as suas juventudes. Zelote se sentiu diminuído, se sentiu pequenininho, e naquele momento ele se sentia incapaz de fazer qualquer coisa que pudesse contribuir naquele instante e no futuro, né? Porque ele não via muito isso. E aí olha o que Jesus traz de uma forma enérgica, né? Lembrando que quando o espírito de Humberto de Campos e outros autores espirituais também falam dessa atitude enérgica de Jesus, é no sentido de aquela... É como se fosse uma pata de elefante, que pisa pesado, mas não machuca, né? Sem perder a ternura. Continua sendo fofinho. Mas era de fato como Jesus alcançava os seus apóstolos. Ele tocava na ferida, mas ele colocava o remédio. Porque era importante tocar na ferida, era importante agir de uma forma mais dura, muitas vezes, mas sem perder a ternura, sem perder a serenidade. E aí ele fala, escuta, Simão, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Será que vai ter um amanhã se a gente não der valor a quem trabalha hoje? Né? Fazendo ele questionar ali também as suas próprias ações. Aí ele pergunta para Simão, para o Zelote, poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso.
Sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível, porque o progresso é individual. Então, nós não devemos esquecer que a nossa tarefa, a nossa atitude no bem, no desenvolvimento das nossas capacidades, das nossas virtudes, para a dignidade das nossas almas, ou seja, para o nosso desenvolvimento, para o nosso caminho de perfeição, é intransferível. O progresso é inexorável e é intransferível. Eu não posso pegar o meu pedacinho de conhecimento e transferir para o outro para que ele alcance o progresso, porque isso, na verdade, vai depender dele. Eu posso, através das minhas atitudes, demonstrar ao outro, né, tentar transformar a realidade que eu vivo, de fato, porque a gente não pode mudar o outro, a gente só pode mudar a forma como a gente se relaciona com o outro, ou transformar a nossa realidade ali a partir dessa vivência, mas eu posso transformar a mim mesmo. Eu posso caminhar com o outro, entendendo os meus conteúdos e separando os conteúdos do outro. Como diz, né, a cada um as suas obras, então cada um, de fato, tem que lembrar também da sua parte de esforço e também do seu não esforço. Porque se a gente não faz o bem, a gente tem que questionar que bem é esse que eu estou deixando de fazer. Será que não fazer o bem não é também uma atitude conivente com o mal? Não é também eu deixar uma oportunidade passar, de fato, de desenvolver as minhas virtudes, de aprimorar as minhas capacidades, né? E João, de fato, o Zelote, de fato, ele tinha ali uma trajetória já feita. Ele já tinha uma certa idade. Então, ele reconhecia no outro as suas limitações. Naturalmente, um espírito, nós vivenciamos assim também. Na nossa condição de imperfeição, muitas vezes projetamos no outro as nossas próprias imperfeições. Por orgulho, por egoísmo, por acharmos que estamos ali acima de alguma suspeita, né, de alguma comparativo com o outro, a gente se coloca na posição do outro com uma posição de superioridade, demonstrando só a nossa incapacidade de lidar com as nossas limitações. Porque, de fato, no momento em que a gente reconhece que a gente precisa, sim, se desenvolver, que a gente precisa, sim, se aprimorar e que o outro nada mais é do que um caminho para isso, do que um instrumento que Jesus, né, nos oferece através dos seus ensinamentos, que Deus, através do amor provacional, nos transforma ali a realidade. Por mais difícil que seja lidar com o outro, é através dessa relação que eu vou desenvolver as minhas capacidades, que eu vou desenvolver as minhas potências, de fato, de resolver os problemas que eu tenho. Porque eu assinei no contrato lá do plano reencarnatório aceitar, né? Vir filho de fulano e ciclano, vir irmão de tal. Enfim, a gente aceita e a gente às vezes até pede. A gente não só aceita. Muitas vezes a gente pede, eu quero sim tentar reparar o erro que eu fiz no passado, aquela falta que eu tenho ainda com o meu irmão, com a minha irmã. E é aqui, nesse momento, né, no presente, na encarnação, que a gente tem a misericórdia de esquecer nossas falhas. O nosso espírito lembra, na nossa inconsciência está ali, latejando muitas vezes aquela falha, mas a nossa consciência, ela vive o presente. Então é através da nossa potência consciente, do nosso amor consciencial, que a gente desenvolve o nosso futuro, que a gente repara o erro sem perceber, né? Às vezes com tanta naturalidade, que de fato o caminho do evangelho também pode nos auxiliar. Afinal, o evangelho também é terapia, né? Então Jesus continua ali conversando com o apóstolo, e ele explica, né, para ele sobre essas questões. E ali Jesus traz outros ensinamentos, né, traz outras reflexões, de fato, para que o Zelote conheça ali e entenda, de fato, sobre essas questões que ele havia abordado anteriormente. E é interessante porque o espírito de Humberto de Campos, ele nos traz essa narrativa, falando sobre o que o mestre fala para Zelote, e o nível de detalhe é tão grande que parece que Jesus está conversando com a gente,
né? Porque ele fala ali, olha só, olha o que ele fala para o Zelote, olha quanta informação e o quanto isso não se traduz em uma mensagem necessária e atual para nós mesmos, né? Jesus continua falando ali pro apóstolo, a flor no mundo não pode, aliás, a flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quando te cerque o burburinho da mocidade, né? Quando estiver nessa situação de ouvir as conversas, né? de perceber os seus irmãos, seus companheiros mais jovens falando ali, comentando, muitas vezes de uma forma leviana, né? Falando do futuro, mas se eles nem o conhecem, ele fala assim: ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. E aí ele fala: perdoa-lhes o entusiasmo sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência nos seus primeiros dias de vida. Esclarece-os, Simão. E não penses que o outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste na noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene, ou seja, de um dia que permanece. A luz, depois que o conhecimento do reino dos céus veio de fato, através de Jesus, ser legitimado, a gente entende que não há mais escuridão. O esclarecimento, como a própria palavra sugere, né? Esclarecimento, ou seja, trazer a claridade. É de fato isso, é vivenciar um dia perene, vivenciar um dia sem fim. Não mais conhecer aquela escuridão que muitas vezes nos aprisiona, nos deixa ali incapazes de nos movimentarmos. E aí, dando Jesus terminado o seu esclarecimento, o Zelote de fato se viu por satisfeito, né, como se houvesse recebido uma energia nova naquele momento, e de fato, as palavras que o mestre disse ao Zelote foram para encorajá-lo, para dar bom ânimo, né? Olha só o link, né, a interface que podemos fazer com o capítulo anterior, que se intitula Bom Ânimo, inclusive. As palavras que o mestre tinha aos seus apóstolos era sempre de consolo, mas principalmente de encorajamento, para que eles entendessem que a missão continuava. Apesar de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos, né, que eles tinham sim que perseverar e que não esmorecer, porque esmorecer não ia adiantar. Né? Porque talvez ali vacilar naquele instante poderia colocar muita coisa a perder do processo que ainda se vinha ali das pregações e tudo que ainda tinha para se fazer naquele instante. E ali ele já está explicando para ele, né, pro Zelote, cada um de nós tem o seu trabalho nesse conjunto da obra divina, cada um de nós tem um esforço que nos compete, cada um de nós podemos ali contribuir com uma gotinha no oceano. Mas o que não é o oceano senão um amontoado de gotas, né? Então, o nosso instrumento maior para contribuir com toda essa obra é a nossa vontade, né? E a caridade também, obviamente, porque a gente precisa também exercitar o amor, né? Exercitar a humildade, todas as virtudes que a gente puder. Mas para a gente fazer tudo isso, a gente precisa querer, né? A gente precisa ter a vontade viva no nosso coração para que a gente consiga agir. Porque se a gente não tiver vontade, a gente não vai, né? A gente não anda. Então, é interessante porque nesse momento o Zelote retorna ali com os seus irmãos, né? Ele compreende aquele ensinamento que Jesus passa. E o espírito de Humberto de Campos nos narra, nesse finalzinho quase do capítulo, que ouvindo o mestre ali nas suas pregações, o Zelote percebe duas crianças que estão mais afastadas da mãe, ali perto do lago, e elas começam a nadar ali e uma delas entra fica um pouco mais afastada e ele, percebendo isso, decide lá ajudá-las. As criancinhas, essas duas crianças poderiam se afogar caso ele não fosse.
e ele consegue salvar, se ancorando ali. Zelote era pescador, né? Então ele conhecia muito ali das águas, então ele se segura em uma pedra e consegue salvar essas duas crianças que tinham se afastado antes da sua mãe, ali perto do lago. E quando ele consegue salvar, ele consegue ali, naquele momento, no âmago do seu espírito, experimentar um júbilo, uma alegria sincera, né? E ele compreender ali com Cristo a alegria de ser útil, que de fato a explicação sobre a maturidade espiritual é essa, né? É o entendimento da nossa utilidade, do que nós podemos fazer de fato, né? Não só nas nossas ações, nas nossas atitudes, mas também no nosso íntimo, na nossa edificação, né? E aí depois o espírito de Humberto de Campos traz a reflexão de que o Zelote se voltou lá com os seus amigos, apóstolos, e percebeu ali, compreendendo ali os ensinamentos de Jesus, ele percebeu uma boa oportunidade para fazer essa reflexão com seus apóstolos, com seus colegas também, com seus amigos de jornada. E aí ele pergunta para Tiago, né, ele esclarece, na verdade, com o que ele acabara de ouvir do mestre, ele esclarece com Tiago a seguinte reflexão, né? Passando até a se entender melhor com Tiago. Ele pergunta assim: Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? Aí ele fala pro Tiago: não nos detenhamos na idade. Esqueçamos as circunstâncias, para lembrar somente dos fins sagrados de nossas vidas, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. E aí Tiago vai e fala: tens razão. E Zelote, sem contar a conversa, abraça o amigo, né, que estava ali entendendo, né, que aquele minuto de divergência, como o espírito de Humberto de Campos chama, né, já tinha passado. Foi um momento ali que eles tiveram, né, que trocaram algumas farpas verbais, mas ali depois que foi esclarecido, né, que não precisava se deter nesses pequenos detalhes que é a existência, principalmente a imperfeição humana, né, que aquilo ali já tinha passado. E aí isso fez, de fato, com que eles se unissem ainda mais. E é interessante porque ao final do capítulo, o espírito de Humberto de Campos traz o relato de um sonho que o apóstolo teve. O Zelote tem, mais tarde ali naquela noite, ele tem um sonho glorioso com o Mestre Jesus. E olha só a explicação simples, né, sutil, de que o nosso espírito continua trabalhando no desdobramento, porque o que aconteceu no sonho é que Jesus chega no sonho, abraça Simão, né, abraça o Zelote e agradece a ele sobre o esclarecimento que ele havia feito anteriormente a Tiago, e também agradece por ele ter salvado as duas criancinhas lá no lago, porque ele viu o esforço dele, né, e o cuidado que ele estava tendo ali por amor de seu nome. Ou seja, ele sabia, ele reconhecia naquele instante o esforço que o apóstolo estava despendendo ali naquele momento. E aí, no dia seguinte, Simão acorda com uma alegria que o espírito de Humberto de Campos fala que é uma alegria indefinível, né? E agradece a Jesus, reconhecendo também que recebeu a sua mensagem no desdobramento e dizendo que o compreendia, né? Aí Jesus responde, né, falando assim: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. E aí encerra o capítulo com um grande ponto de interrogação, né, com uma reflexão imensa que o espírito de Humberto de Campos nos traz. Afinal, o que é ser de Deus? Será que nós, dentro das nossas capacidades e limitações, será que nós conseguimos ser de Deus? Será que o caráter divino das nossas ações está sendo bem utilizado? Então, todas essas reflexões, elas nos levam, de fato, a pensar sobre a prática das virtudes, de que forma nós podemos, através do exercício pleno, que é o exercício da caridade,
né? A atitude de amor, que é colocar no outro uma possibilidade de aprender com ele, de ser com ele, né? É de pensar assim, nós não estamos sozinhos. Não é à toa que os seres humanos, né, na nossa caráter de humanidade, nós somos seres gregários. Nós nos amontoamos, né, nas nossas famílias, nas nossas relações de trabalho, de carreira, nas escolhas que fazemos. Nós sempre estamos em grupos. Por exemplo, hoje, nessa condição que estamos, mesmo no distanciamento físico, nós ainda estamos em grupos. Nós temos aí grupos de amigos, né, de mensagens. Então, a todo momento, nós precisamos do outro. E nós estamos na caminhada com o outro, que é para entender que nós, mesmo na nossa condição, espíritos velhos ou não, moços ou velhos, né, nós estamos sempre em constante aprendizado e que precisamos do outro, muitas vezes, para fazer esse aprendizado frutificar. Porque às vezes nós não temos a condição necessária, mas o outro tem, e isso nos ajuda. Então, a maturidade espiritual, meus amigos e minhas amigas, é um caminho que nós vamos vivenciar aí ao longo das nossas existências e que faz parte, porque não temos como ver um fruto antes dele se tornar maduro ali, daquele processo todo da flor e depois do fruto. Então, por enquanto, ainda, talvez no nosso espírito, estamos naquela condição de ramagens verdejantes. Mas daqui a pouco já nos encontraremos em outras condições, quem sabe, né? Na nossa escala evolutiva, nos encontraremos também em lugares melhores, né? E é isso, minhas amigas e meus amigos, o nosso estudo de hoje. Agradecer pela presença de vocês, fazer novamente aquele pedido, né? Deixem os comentários, as dúvidas principalmente, que na semana que vem, no nosso próximo encontro, nos encontraremos na live e conseguiremos fazer um bate-papo com esses 3 capítulos que vimos até então e com certeza refletiremos muito juntos. Um beijo no coração de vocês, com muito carinho, e até a próxima!